Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal da TACFit e hoje eu, Dr. Everton Oliveira, o nutricionista aqui da academia, eu estou nesses trajes um pouco descontraídos aqui, justamente porque a gente tem um bom motivo. Temos aqui algumas gravações, uns takezinhos falando sobre substrato energético e alimentação pré-treino, tá bom? Então, para contextualizar tudo isso daqui para vocês, eu fiz esse esforço aqui para vocês, tá bom? Então, bora! Agora, primeiramente, a gente precisa entender o que é o pré-treino. Pré-treino é toda aquela alimentação que você consome antes de você fazer uma prática esportiva. Isso é considerado 24 horas antes do treino ou até mesmo ali 2 horas antes do seu treino, tá bom? Então, essa alimentação ela é muito importante. Só para recapitular, voltem alguns vídeos atrás, eu falava sobre substratos energéticos. Esses substratos energéticos são a energia que seu corpo vai utilizar para você ter energia para a prática do exercício físico. Então, quais são os dois substratos energéticos mais importantes que a gente ingere da alimentação? O carboidrato e a gordura, né? Então, o carboidrato é uma fonte primária de energia e a gordura é uma fonte secundária. A partir dessa energia, o nosso corpo armazena essa energia dentro do nosso músculo e dentro do nosso fígado na forma de glicogênio, né? Esse glicogênio ele é consumido ali, dependendo do tipo de exercício, primariamente antes da gente consumir o carboidrato ou a gordura, tá bom? Então, agora para vocês entenderem, eu vou colocar aqui um takezinho onde eu faço 2 tipos de exercícios dentro da escada. O primeiro, como vocês podem ver aqui, sou eu quase morrendo na escada, né? Esse exercício é um exercício muito comum que a gente vê aqui. A galera às vezes vai para a escada, pensa que é simplesmente fazer esse exercício e tá tudo certo. Esse exercício não demanda um consumo muito grande de energia, você não gasta muita energia fazendo isso. Por mais que de repente você vai ficar ali 20 minutos fazendo isso, é uma coisa que não vai gastar tanta energia. Então, nesse caso, a gente não precisa necessariamente fazer o uso de um pré-treino, tá? Agora, quando a gente acerta a postura, quando a gente realmente vai fazer o exercício da forma mais correta, como eu posso mostrar aqui para vocês, então postura, velocidade, isso já demanda um esforço, o corpo ele já consegue gastar um pouco mais de energia. A gente utiliza energia ali, que pode vir a ser armazenada pelo corpo previamente, ou antes do treino a gente utilizar de alguma estratégia para a gente fornecer essa energia, tá bom? Então, guardem essa informação. E já se coloquem, você é a pessoa que faz o exercício quase morrendo, ou você é a pessoa que faz o exercício numa intensidade boa, com postura, né? Depois escreve aqui nos comentários para mim. E agora eu vou falar um pouquinho sobre outros tipos de exercícios, tá? de treinamento, como por exemplo o treino de tiro, o treino intervalado de alta intensidade, também conhecido como HIIT, né? Então, HIIT é um tipo de treinamento onde a gente tem um gasto energético muito alto em pouco espaço de tempo. Aqui a gente utiliza muito carboidrato como fonte de energia, né? E o gasto energético ele vai continuar mesmo após o período do exercício. Então, aí a gente consegue ter um gasto energético de carboidrato e de gordura de uma forma constante, tá? Esse exemplo aqui que eu coloquei para vocês, sou eu fazendo um HIIT na esteira, onde eu faço um tiro, eu saio da esteira, faço um outro tiro, eu saio da esteira e eu repito isso por alguns minutos. Geralmente os treinos de HIIT não levam muito tempo, tá? Por justamente ser um treino de altíssima intensidade. Nesse caso, a gente precisa sim ter uma alimentação muito boa pré-treino, tá bom? Esse outro exemplo que eu vou colocar aqui para vocês é um Cooperzinho. Eu posso fazer essa corridinha na esteira de uma forma constante por pouco tempo, assim um exercício aeróbio, ou seja, um exercício que vai precisar de oxigênio e ele oxida, ou seja, ele queima mais gordura, tá? Ou uma curtíssima duração ali, somente para a gente fazer um aquecimento ou uma finalização de treino.
esse exercício ele demanda um pouco de carboidrato, dependendo ali do seu tempo, ou muito carboidrato, dependendo se você ficar horas fazendo isso, tá? É o caso de uma maratona, por exemplo, que você precisa de substrato ao longo dessa maratona toda, tá? Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Aqui vocês conseguem ver a diferença entre o HIIT, onde a gente tem a necessidade de uma alimentação pré-treino que não cause desconforto gástrico, porque você imagina uma altíssima intensidade e você sair da esteira com uma intensidade extremamente alta, e um exercício constante, onde você pode estar numa situação confortável, mas vai precisar também de um aspecto gástrico, ou seja, o estômago ele tem que estar confortável com o que tiver ali dentro, senão essa pessoa vai estar desmaiando ou vomitando, tá bom? Agora, só para vocês finalizarem aqui as práticas de exercícios mais comuns que a gente tem dentro da academia, eu coloco também um supino, tá? Esse supino que eu realizei aqui, o primeiro, ele é um exercício constante, com uma carga moderada, tá? Não é uma carga muito alta, é uma carga que está confortável, que eu vou fazer o exercício até atingir a falha muscular. Essa energia é uma energia, de certa forma, constante, mas é uma energia mais rápida, é uma energia que está armazenada no meu músculo, tá? Essa outra forma, que eu coloco aqui logo em seguida, é uma forma de exercício de força, é uma repetição máxima com uma carga extremamente alta. Então, essa carga demanda que eu tenha já um substrato energético prontinho para ser utilizado, armazenado dentro do meu músculo. Então, aí é onde se faz a necessidade de você pensar muito bem nessa alimentação muito antes desse treino, tá? Quais são as nuances dentro desses exercícios que a gente colocou aqui? Exercícios mais rápidos, exercícios mais prolongados, exercícios mais curtos. Primeiro, todos eles utilizam de alguma forma substrato energético. Esse substrato energético ele pode ter vindo sendo armazenado no nosso corpo, ou a gente pode ter tido esse substrato energético, essa energia consumida logo antes do treino. Qual é o ideal para você? O ideal é, primeiro, entender qual é o tipo de exercício que você está fazendo. E aí entra naquela coisa do cardio em jejum. O cardio em jejum a gente não vai abordar aqui, mas é algo que, teoricamente, vai utilizar gordura do próprio corpo como forma de energia. Isso funciona? Não estamos nessa discussão, mas é algo que, muito provavelmente, não é para você. Se você tiver uma intensidade muito alta, um volume muito alto de treinamento, esse cardio em jejum pode te trazer problemas ou lesões, tá bom? Então, pense em consumir alguma coisa antes do treinamento para você garantir um volume de treinamento mais constante e mais adequado. Outra coisa, quanto tempo eu como antes do treino? Essa é uma pergunta muito comum que a gente tem. Quanto tempo eu posso consumir? Depende do que você vai consumir. O ideal é que você consuma pelo menos numa distância de 1h30 a 1 hora antes do seu período de treino. Depende muito da sua tolerância, da tolerância do seu estômago. Se você tiver um treino muito pesado e consumir um alimento muito pesado dentro desse meio tempo, você provavelmente vai passar mal durante o treino, vai sentir um desconforto e muito provavelmente você vai ter que reduzir carga ou ir embora mais cedo devido a esse alimento. Então, nada de consumir alguma coisa muito próximo do horário do exercício para que você não passe mal, tá bom? Agora, quanto aos tipos de alimentos que você precisa consumir antes do treino, né? Baseado naquilo tudo que eu falei, você depende um pouco do tipo de energia que você vai precisar. Se você precisa de uma energia muito mais rápida, você vai consumir um carboidrato mais simples. O que é um carboidrato mais simples? Um pão mais branco, né, uma tapioca. Você vai consumir, de repente, um mel. Né? Um mel ainda nem é tão indicado por conta da frutose. Mas, de qualquer forma, você vai consumir esses alimentos mais rápidos de energia, como, por exemplo, o doce de leite. Então, essas são estratégias muito interessantes, porque a digestão desses alimentos é muito mais rápida,
mais constante e você consegue fazer os seus exercícios sem desconforto, tá bom? Agora, se eu tenho um período um pouco maior para me alimentar, eu posso colocar uma energia um pouco mais constante. Então eu posso consumir um pão integral, junto com um próprio doce de leite mesmo, ou um mel. Então, esses alimentos mais integrais, eles acabam ajudando a colocar essa energia de uma forma mais lenta e constante. Preciso de energia rápida ou preciso de energia lenta? Essa energia rápida não me causa desconforto, essa energia lenta, se eu consumir muito próximo do meu treino, vai me causar desconforto. Não é indicado o consumo de proteína antes do treino, porque a proteína demora muito para ser digerida, então ela vai te causar desconforto. Não é indicado o consumo de laticínio, porque pelo fato dele também conter uma quantidade grande de proteína e a digestão dele também ser um pouco mais lenta, tá? Então não é muito indicado você consumir isso antes do treino. Alimento com muita fibra, é aquilo que eu te falei. Antes do treino, dependendo do treino que você fizer, não é muito legal você consumir frutas, porque elas demoram muito para ser digeridas no nosso organismo. Então, entenda a variável do seu treino, o tempo que você vai ter antes do seu treino, o tipo de energia e, por fim, compreenda, entenda os sinais do seu corpo. Se você passa mal, tem apagão durante o seu treino, provavelmente você não está se alimentando de uma forma coerente, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Cliquem aqui no sininho para ativar as notificações, não perderem nenhum dos nossos vídeos, tá? Se inscrevam, compartilhem para quem é o doido do treino em cardio em jejum, mandem para aquela pessoa que às vezes come completamente errado ou come rios de proteína antes do treino, que vai favorecer, tá bom? E eu espero vocês no próximo vídeo que tá imperdível. Tchau!